a nossa cantata de Natal. Então, que você esteja aqui com a sua família, celebrando o Natal. Na semana seguinte, que já é 1º de janeiro, também, quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui celebrando o novo ano, tá bom? Então, nas 2 semanas seguidas, culto, quarta-feira, às 18 horas, vamos estar celebrando o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que fala sobre o início da igreja. Esse livro também poderia ser chamado de Atos da Igreja Primitiva, né? Ou Atos dos Pais da Igreja. Ficou comumente conhecido como Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E nós vamos ler os versículos 23 e 24. Atos, capítulo 27. Os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Em outra versão diz, a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Amém. Eu quero que a gente foque no versículo 23, quando ele diz: Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Em outra versão diz, a quem sirvo. Esse versículo na Bíblia atualizada, de 21, diz assim: a quem pertenço e a quem sirvo. Na Bíblia atualizada e na King James, esse texto está assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Na Bíblia, edição pastoral, esse texto diz assim: o Deus ao qual pertenço e a quem adoro. E na Bíblia, a Mensagem, que eu também gosto muito dessa versão, diz assim: um anjo do Deus a quem sirvo. Amém. Eu quero falar, irmãos, nessa manhã, sobre identidade. Eu quero falar sobre a identidade de quem influencia. Guarde isso no seu coração. Você só vai poder influenciar pessoas se você tiver uma identidade formada. E isso leva tempo. Está aí um problemão na vida de muitas pessoas. O que, pastor? Não terem uma identidade. E sabe um problemão para pessoas que não têm identidade? Comparação. Está aí uma coisa que atrapalha a vida do ser humano e atrasa o processo de formação da identidade. Porque o que é identidade, gente? Identidade é o conjunto de experiências, de coisas que vivemos, que mostra quem nós somos. As pessoas nos conhecem pela nossa identidade, pelo jeito que a gente se veste, pelo jeito do nosso cabelo, pelo perfume que a gente usa, pela forma que a gente fala. Sabe alguém que já disse assim para você: olha, ele é calmo, ele fala baixo. Pronto, essa pessoa está dizendo o quê? A sua identidade. Olha, não, ele fala muito alto, ele é expressivo. É uma característica da tua identidade. E a identidade, irmãos, do ser humano, ela vai sendo forjada ao longo de um tempo. Para algumas pessoas isso atrasa mais, para outras pessoas isso se define um pouco mais rápido. E deixa eu te dizer, quanto mais autêntico a gente é, quanto menos a gente se compara com outras pessoas, mais rápido a nossa identidade vai se formar. Isso facilita as relações.
Isso facilita como as pessoas nos veem, mas olhe bem para mim, como principalmente a gente se vê, a gente se enxerga. Porque quando a gente não tem a identidade formada, isso tem a ver com tudo, tá, gente? Com caráter, com personalidade. Isso atrapalha os nossos processos de relacionamento. Por quê? Porque a minha identidade diz quem eu sou. Então isso nas minhas relações é mais fácil, para eu me ver uma pessoa, por exemplo, casada ou não, solteira ou não. Quer ver um problemão em casamentos? Pessoas que estão casadas, mas ainda não criaram a identidade de alguém casado, de alguém casada. E aí vive como solteiro. Esse é um problema de identidade. É alguém que já aceitou Jesus, já se batizou, já vive uma vida de transformação nas boas novas do Evangelho, mas não conseguem se ver assim. Ou vive uma vida dupla. Pessoas que vivem uma vida espiritual dupla, pessoa que tem problema de identidade. Por quê? Porque essa pessoa tem uma identidade no domingo, 10 da manhã. Das 10 da manhã até as 11h30, meio-dia mais ou menos, a pessoa tem uma identidade. Mas no restante dos dias, essa pessoa não se vê como alguém que vive pelo Evangelho. Problema de identidade. É interessante, irmãos, que a identidade vai se formando desde a infância, né? Os filhos se espelham nos pais para criarem suas identidades. E depende das fases, né? Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Você já viu uma criança? Lá em casa está acontecendo muito com a Helena, né? Que está com 6. Uma criança que você, daqui a pouco está em casa, daqui a pouco você vê a menina com a roupa da mãe, o sapato da mãe. De vez em quando a gente se assusta, a Helena chega em casa, lá na sala com um vestido de Dani, um sapato. Eu lembro, eu nessa idade, eu calçando o sapato do meu pai. O que é que a criança está buscando? Criar uma identidade. Aí quando a gente olha, por exemplo, para o Lael já está com 12 anos. Aí, gente, essa formação de identidade, nessa idade, dá umas complicações e no ajuste da mente, né? A gente foi fazer uma viagem recentemente e a gente precisava comprar para o Lael um agasalho. E aí disse, filho, vai lá escolher. E daqui a pouco ele chega, gente, com um agasalho que dava uns 3 dele. Eu disse, filho, é esse aí que você... É, papai. Filho, não dá, tá muito... Não, tá bom, eu vou crescer. Ele estava mostrando para mim o quê? Eu ainda não estou conseguindo me enxergar nessa minha fase. Por quê? Porque a identidade, ele saindo da infância para a fase adulta, ele ainda está formando. Aí por isso que você olha para adolescente, ele está vestindo camisa que dá uns 3 dele, né? Calça folgadona e tome, aperta cinto. Tem a ver com o quê? Com a formação da identidade. Mas entenda, eu não quero falar nessa manhã sobre a identidade. Eu quero falar sobre a identidade desse homem. Aqui está um homem da Bíblia, gente, que ele precisou várias vezes na sua vida passar por mudança de identidade. Inclusive, como a gente o conhece, né? Porque a gente fala muito sobre o apóstolo Paulo. Mas, inicialmente, ele não era Paulo. As pessoas o identificavam com outro nome. Ele era o Saulo. Por que vocês acham que Paulo mudou o nome dele de Saulo para Paulo? Sabe por quê? Porque a identidade dele foi mudada. O Saulo era um religioso. Perigoso, tá? Porque a pior coisa, gente, é quando a gente usa a religião como arma. E Saulo era assim. Tinha poder, tinha autoridade e era de alta periculosidade por conta da sua religiosidade. Ele diz na carta aos Gálatas que dos da turma dele de formação, já que ele era fariseu e doutor da lei, ele mesmo diz, e aí quando ele está falando, ele não está falando arrogantemente não, tá? Ele está falando constatando, porque ele estudou para aquilo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino de Israel.
E ele diz que, o apóstolo Paulo diz que dos da turma dele, ele excedia a todos em conhecimento. No conhecimento da lei mosaica, ele diz, dos da minha turma, da minha época, eu excedia a todos, eu era zeloso. Ele tinha tanto zelo que passou para o extremismo. Esse era o Saulo, né? Quando ele começou a ver aquela seita, né, do caminho, que era assim que era chamado no início da igreja primitiva, né, a gente vê isso no livro de Atos, aquela seita do caminho crescendo, ele começou a pedir às autoridades religiosas de Israel autoridade para perseguir, e a palavra diz que ele arrastava pessoas pelas ruas das cidades, famílias inteiras eram jogadas na prisão, alguns até mortos. Quando o discípulo Estevão, que era um dos diáconos da igreja, foi apedrejado, foi aos pés de Saulo, que a palavra diz que as pessoas que atiraram as pedras para matarem Estevão, foi aos pés dele, e com a anuência dele, ele diz, aqui no capítulo 26, que foi com o voto dele, porque ele fazia parte de um conselho, que aquelas pessoas eram condenadas à morte. Essa era a identidade do Saulo. Aí vocês conhecem a palavra. Deus olha para ele e diz, eu preciso de você para cumprir um propósito, e eu vou buscar você. Ele está indo para Damasco, para prender algumas famílias, e no caminho, Jesus o encontra. A palavra diz que vem primeiro uma luz muito grande, com aquela luz, ele cai e fica cego, e então ele tem uma visão espiritual, né? Jesus aparece a ele, a palavra diz que só ele viu, e diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? E ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu estou perseguindo? E Jesus então diz para ele, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora eu vou virar a chave na sua vida, tá? Antes você perseguia, a partir de agora você será perseguido. E duro será para você resistir a esse chamado. Na versão mais clássica da Bíblia diz que a palavra foi, duro será para você resistir ao aguilhão. No capítulo 26 ele mesmo diz em testemunho que resistir ao aguilhão, ou seja, ao chamado, só vai lhe causar dores. Porque é assim que acontece, tá, gente? Quando Deus ele tem um propósito e um chamado para a gente pode ter, na nossa prerrogativa de escolha, a gente pode ter autoridade e dizer, não eu quero, eu não vou cumprir esse propósito. Deus nos dá essa liberdade, mas isso vai causar dores. Falava com o pastor Wagner isso hoje de manhã. Quantas pessoas que a gente conhece que já foram para Jesus, entregaram a vida, foram transformados, se batizaram e de repente, não, eu não quero mais. Deus dá essa opção, claro, Ele nos deixa livres. Mas os resultados das nossas escolhas, não cumprindo o propósito, é o que, gente? De dores. Então o Saulo, com aquela identidade, né, de religioso, de perseguidor, de homem mau, de perigoso, ele então está ali todo vulnerável no chão e cego. A palavra diz que então pegam ele, cego, conduzem-no para dentro da cidade e lá ele fica numa cama, cego por 3 dias. Porque é assim que Deus faz, tá, gente? Quando Deus ele quer forjar a nossa identidade, olhe bem o que eu vou lhe dizer, Ele sempre vai nos colocar numa posição de vulnerabilidade. Imagina um homem que tinha, né, superpoder de perseguir, de prender, de matar, agora está lá todo vulnerável e cego, ou seja, dependente completamente, em cima de uma cama. Quando Deus ele quer mudar a nossa identidade, sempre é num processo assim. Ele sempre leva a gente para um lugar onde a gente vai precisar vivenciar vulnerabilidades, para a gente aprender até a vencer orgulho, a vencer prepotência.
essa identidade nova que Deus nos traz, sempre o processo é como Saulo ficou, em cima de uma cama vulnerável. Eu contava isso no culto das 7 da manhã. Eu espero que esse meu testemunho sirva de experiência para você. Eu comecei a trabalhar muito cedo, gente. Com 13 anos, aliás, antes de 13 anos, com 9, 10, 11 anos, minha família é uma família muito carente, e eu queria ter o meu dinheirinho ali, né, para comprar o tênis, a mochila, e eu ia vender na feira, laranja, sempre consegui comprar, como a gente costumava dizer, né, comprar minhas coisinhas assim, ganhando minha graninha, sempre fiz isso, picolé, bombom, sempre me virei. Isso para mim foi muito bom. Com 16 anos eu já tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. Isso é bom quando a gente se desenvolve rapidamente, né? Aquele crescimento precoce. Só que deixa eu te dizer, você que viveu essa experiência, isso gera na gente, se a gente não tiver cuidado também, uma certa insensibilidade sobre a necessidade da gente depender dos outros. A gente meio que fica, tipo assim, né? Sempre me virei na vida, então não preciso de ninguém. E eu não sei se consciente ou inconscientemente, quando eu vi alguém meio que engrossando o pescoço para o meu lado, eu disse, por que eu preciso dessa pessoa? Sempre me virei tão cedo. Sempre trabalhei tão cedo, sempre tive minhas coisas tão cedo. Isso vai nos levando, irmãos, se a gente não tiver cuidado, para um lugar meio que de arrogância. Isso atrapalha as nossas relações. Isso atrapalha os relacionamentos interpessoais. Isso atrapalha também, sabe o quê? Casamento. Porque, irmãos, Deus nos fez não para sermos dependentes de pessoas. Olhe bem para mim. Deus nos fez para sermos interdependentes. É a palavra de Deus, gente. Não é bom que o homem esteja só. Está na palavra. A gente precisa das pessoas. E quem viveu experiência assim como eu vivi, né? De forma precoce, me virei sempre na minha vida. Chegava aquele momento em que eu precisava reparar a aliança com alguém. Não vou atrás não preciso. Sempre me virei. E o que Deus faz? Deus me faz viver como Saulo viveu. Lembre que eu estou trazendo o exemplo dele, né? Saulo era aquele homem independente que tinha autoridade para tudo. Aí Deus pega ele e coloca em cima de uma cama, cego, dependendo de alguém. Assim aconteceu comigo. Aí Deus me pega e me joga em cima de uma cama. Imagina um sujeito de 27 anos. Eu precisava fazer minha necessidade básica. Tinha que levantar a mão e dizer, alguém vem aqui me ajudar. Aí alguém tinha que ir lá me ajudar. E ainda fazer a higiene do meu bumbum. É ruim, né? É ruim demais. Mas quando eu olho para essa fase da minha vida, irmãos, eu vejo Deus me moldando nesse lugar de vulnerabilidade. Eu aprendi a valorizar mais quem está do lado. Eu aprendi a valorizar mais quem Deus colocou perto. Eu aprendi a valorizar mais quem Deus trouxe para junto. Nesses lugares de vulnerabilidade, como Saulo estava, em cima de uma cama, cego. Foi aí que a nova identidade dele, já que a gente está falando sobre identidade, a nova identidade dele foi sendo o que, gente? Ajustada. Aí a palavra diz que Deus fala com um discípulo chamado Ananias, e diz para ele, Ananias, vai lá na rua direita, lá em Damasco, tem um homem chamado Saulo que está em cima de uma cama, cego, que precisa que você ore por ele para ele ser curado. Ananias disse o quê? Vou nada. O homem era o perseguidor. Não, Ananias, já foi transformado. Pode ir lá, impõe as mãos sobre ele, que ele já está transformado. Está ceguinho da Silva, vai lá e ore por ele, que agora ele precisa da sua oração. Olha que coisa, né, gente? O homem que perseguia a gente como Ananias, agora está precisando da oração de Ananias. Aí Ananias vai lá, todo meio que ressabiado, né, com medo. A palavra diz que entra na casa. O poderoso Saulo agora está em cima de uma cama, cego, todo vulnerável. A palavra diz que Ananias chega lá, já transformado, né, pela ordem, e diz para ele o quê?
irmão Saulo. Olha, gente, a identidade de Saulo agora já estava sendo mudada. Agora já é chamado de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui para orar por você, para você ser curado. Estenda a mão sobre ele e ora, e a palavra diz que instantaneamente ele volta a ver, caem dos seus olhos, a Bíblia usa esse detalhe, né? Como se fossem escamas, e ele volta à sua visão. Possivelmente, né, agradeceu ao novo irmão em Cristo, porque a identidade dele estava sendo mudada. E agora a palavra diz que imediatamente ele vai para Jerusalém, para falar com quem? Com os pais da igreja. Só que quando ele chega lá, o que é que ele sofre, gente? Rejeição. Ninguém queria falar com ele. Por quê, gente? O homem era perigoso. O Saulo, todo mundo, essa era a identidade dele, né? A palavra diz que os discípulos, ninguém queria falar com ele, com receio, que ele estivesse fingindo para poder se infiltrar. Ele percebeu que ele não era muito bem quisto. Isso também ajuda na formação de identidade, tá, gente? Quando eu e você, a gente passa por processos de rejeição, Deus está ajustando também a nossa nova identidade. A gente tem que passar por isso, até para dar valor a quem não nos rejeita, né? E ele percebeu que não estava sendo muito bem quisto entre os irmãos. Tiago, João, Bartolomeu, os discípulos de Jesus. A palavra diz, ele mesmo conta a experiência que ele não foi muito bem aceito. O que ele faz? Então ele recua, sai de Jerusalém, e a palavra diz, Gálatas capítulo 1, que ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia. Fazendo o que, pastor? Criando uma nova identidade. Reaprendendo. Ele sabia muito da lei, ele sabia muito das escrituras, né? Da base judaica, da base da lei de Moisés, mas ele não sabia muito sobre Deus. E nesses 3 anos que ele passa aqui no deserto da Arábia, ele não só está reaprendendo, né? Deus está mudando a sua identidade. E ele já volta o que, gente? Com outro nome. Não era mais o Saulo. A Bíblia não traz, gente, o momento em que isso aconteceu, né? Que deve ter sido um momento assim, até de cerimônia, porque alguém mudar o nome, isso é algo muito forte na vida de uma pessoa. Quando ele volta dessa experiência, ele não é mais Saulo. Ele não respondia mais, como a gente costuma dizer aqui no Ocidente, né? E mais da religião cristã, católica, né? Quando você diz, meu nome de batismo, o nome dele não era mais, no caso dele, judeu, não era nome de batismo, né? Era nome de circuncisão. Não era mais Saulo. Agora, ele quer ser conhecido como Paulo. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova identidade. Agora eu sou uma nova pessoa. Para esse momento que Deus me chamou para influenciar, o Saulo não cabe mais. Lembra o que eu falei na mensagem da semana anterior? Que quando a gente quer viver uma nova experiência com Deus, a velha estrutura não comporta. Quando a gente quer viver algo novo da parte de Deus, a estrutura antiga não consegue suportar. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivenciando esse momento de transição. Você quer coisa nova, mas a tua estrutura é da antiga, vai causar confusão na tua alma, no teu coração. Paulo volta decidido, eu vou cumprir um novo propósito, mas eu também agora já tenho uma nova identidade. E é o que a gente vê aqui. É o que a gente vê aqui. Deixa eu adiantar a história para a gente ir para a parte final. Esse homem agora, 3 anos depois que volta da Arábia, a palavra diz que ele vai para Jerusalém, encontra-se com Pedro, encontra-se com Tiago, irmão de Jesus, e ele então diz, olha, nessa nova experiência que eu vivi, Deus me revelou algo e eu quero partilhar com vocês essa revelação. Jesus não veio só para os judeus. Tem outra coisa,
Receber Jesus não precisa necessariamente se tornar um judeu primeiro. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, quando Jesus foi para o céu, qual foi o entendimento que eles tiveram? Se alguém, seja grego, seja macedônio, seja romano, se aceitar Jesus, tem que passar pela circuncisão. Aquele processo, né, que todo judeu passa. E a revelação que Deus traz para Paulo é, não precisa, a circuncisão é na alma, é no coração. Deus fez um corte no coração. Não precisa mais ir lá no prepúcio do menino e fazer a cisão. Não, agora é na alma, Deus já mudou. Quando ele traz essa informação, obviamente, houve confusão, porque nem todos aceitavam isso. Então Deus se revela ao apóstolo Pedro, aos pais da igreja, né, Tiago, João, e diz para ele: tá bom, Paulo, já que Deus te trouxe essa revelação, você prega para os não judeus, e nós continuamos pregando para os judeus. Gente, se Deus não tivesse trazido essa revelação ao apóstolo Paulo, se ele não tivesse decidido no seu coração viver essa mudança de identidade, nessa manhã nós não estaríamos aqui, ó. O evangelho não teria chegado na gente. Da forma que chegou, não teria. Então a palavra diz que os pais da igreja chamam ele, chamam Barnabé e dizem: então serão vocês dois, vocês vão pregar o evangelho. Oram sobre eles, fazem algumas recomendações sobre cuidar dos órfãos e das viúvas, sobre manter a palavra dentro da Sagrada Escritura, e diz para eles: vão agora, vão pelo mundo todo. E eles começam, Macedônia, Tessalônica, Colosso, Filipe, Éfeso, e ele vai plantando igreja com a nova identidade, com a nova revelação, dentro de uma nova estrutura. É claro que ele agora começou a ser perseguido, foi açoitado várias vezes, apedrejado várias vezes, preso várias vezes. A gente vê isso em toda a extensão do livro de Atos. Até que os judeus começaram a tramar sua morte, e queriam fazer isso traiçoeiramente. A pretensão de prendê-lo, e prendendo iriam matá-lo. Então, quando ele percebe que eles estão querendo fazer um falso julgamento sob o pretexto, né, e matá-lo, ele diz: olha, ninguém vai tocar em mim não. Ninguém vai encostar o dedo em mim. Eu sou um cidadão romano. A palavra diz que quando ele declara isso, ele causa medo em todos. Porque alguém que tocasse no cidadão romano era como se estivesse tocando no próprio imperador. É interessante que Paulo, ele tira esse trunfo, né, debaixo da experiência que ele tinha vivido. Sabe por quê, gente? A nossa velha maneira de viver, Deus vai nos dar uma nova identidade, mas Ele vai usar as nossas experiências para reforçar nossa autoridade. Saiba disso. Tudo que você viveu antes de você conhecer o propósito de Deus, Deus vai usar isso para louvor da glória dele. Diga graças a Deus. Então Paulo diz: olha, ninguém vai tocar em mim não, eu sou cidadão romano. Ele tinha adquirido a cidadania romana, né? Naquela época era como se fosse green card hoje. E as famílias compravam o direito de ser cidadão romano. E ele, que tinha nascido em Corinto, né, lá uma cultura muito enraizada dos romanos, também helenista, o pai dele, a história mostra que o pai dele comprou cidadania para ele e para sua família. Quando ele diz isso, ele então diz: agora eu só vou ser julgado pelo César. Eu apelo, eu quero ir para Roma. E esse momento aqui do capítulo 27 é o momento da viagem dele, saindo de Israel e indo para Roma. A palavra diz que ele foi confiado, não só ele estava preso, mas haviam outros presos, e eles foram confiados a um centurião, um homem que tinha sob sua guarda 100 soldados. E ele tinha a responsabilidade de levar os prisioneiros que seriam julgados pelo César. Deus revelou a Paulo que a viagem seria muito, muito difícil. Deus revelou a Paulo que a viagem seria muito complicada. O navio sofreria muitos reveses. Mas Deus também revelou a ele que ninguém morreria. Então ele diz: olha, a viagem vai ser muito difícil, a gente vai passar por muita tempestade, mas Deus me disse que ninguém vai morrer. Uns acreditaram, como é normal, né, gente? Outros não acreditaram. E a viagem começou. A
A palavra diz que o navio se perdeu, ficou à deriva vários dias. Eles começaram, para se livrar do peso, né, começaram a jogar a mercadoria fora. E quando já estavam sem esperança, o centurião, com medo de que o navio naufragasse e uma parte dos presos fugisse, tomou a decisão de matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Quando Paulo sabe disso, chama o centurião e diz para ele: olha, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vai morrer, e outra coisa, ninguém vai fugir. É agora que chega o versículo 23, ele diz para aquele homem: o Deus a quem pertenço, o Deus a quem eu sirvo, me apareceu ontem, e ele enviou um anjo para dizer isso, e ele me disse: o navio vai se perder, toda a mercadoria vai se perder, mas ninguém desse navio aqui vai morrer. Tem uma versão da Bíblia que ele diz: não vai perder nenhum fio de cabelo. Nesse momento, gente, Saulo, ou agora Paulo, tinha conseguido que alguns acreditassem nele, ou seja, ele estava sendo influente na vida de alguns, mas não de todos. Ele estava sendo influência na vida de alguns, mas não de todos. Mas quando ele começa a usar a autoridade da sua identidade, é assim que eu quero terminar a minha mensagem. Ele então agora começa a ser não só ouvido, não só respeitado, mas ele começa a ser agora influente na vida de todos. Primeira coisa que ele diz para o centurião: olha, faz vários dias que vocês não nos dão comida, com medo que o navio se parte e a gente vai morrer de qualquer jeito. Dê comida para todo mundo. Sabe por quê? Porque o navio vai bater, ele vai se estraçalhar, e a gente vai precisar estar saudável para nadar. Quem não sabe nadar vai se agarrar em madeira, em porta, mas ninguém vai morrer. A palavra diz, gente, que o centurião, que há pouco tempo estava querendo matar todo mundo, a palavra diz que ele manda todo mundo se alimentar. Ouvindo quem? Um prisioneiro. Olhe para mim. Sabe quando é que você vai ser influente? Das pessoas começarem a ver que você tem convicção na sua identidade. Meu irmão, gente que não sabe o que é, ninguém vai lhe ouvir. Gente que não sabe no que acredita, ninguém vai confiar no que você diz. Identidade, gente, é a nossa autoridade. E sabe como é que Paulo mostra que tem identidade? Ele sabia: o Deus a quem pertenço. Eu tenho um Deus e eu pertenço a Ele. Para algumas pessoas, irmãos, eu tenho Deus só no domingo. Para algumas pessoas eu tenho um Deus só numa parte da semana. Por que as pessoas passaram a ouvir o prisioneiro? Quando ele diz: o Deus a quem pertenço, isso trazia força. Não, esse aí tem Deus mesmo, esse aí tem autoridade mesmo. E o Espírito Santo nessa manhã nos convida a pensar. Você pode dizer com convicção para as pessoas que andam com você, que te conhecem, que você tem um Deus e você pertence a Ele. Isso vai gerar nas pessoas segurança, porque gerou em todo mundo. Pela palavra de Paulo, o homem que tinha autoridade romana agora segue os conselhos dele. Por quê, gente? Por que muitas pessoas não têm conseguido ser ouvidas por sua família ou no lugar que você trabalha? Porque as pessoas percebem que nem você confia na sua identidade, em quem você é. E eu conheço, irmãos, muitas pessoas que a pessoa tem autoridade do cargo, tem autoridade do lugar que está, mas não tem autoridade de identidade. Paulo era um prisioneiro, mas a sua palavra agora aqui estava valendo mais do que a autoridade romana. Tudo que ele disse que iria acontecer, aconteceu. Eu falei isso no culto das 7 da manhã. Imagina que você acorda e alguém da sua família diz assim: olha, nessa noite eu estava dormindo, abri meus olhos e veio um clarão no meu quarto e um anjo me visitou. Como é que você reage quando alguém diz isso para você? Primeira coisa que eu penso, né? Deve ter comido uma feijoada assim já depois das 18.
Na força da... Porque quando você come muito, né, gente? É muito sonho que você tem, né? Gente, a primeira coisa que a gente vai pensar é isso. Quando alguém fala sobre o quê? Sobre uma experiência que teve. Possivelmente, no primeiro momento que Paulo falou que viu o anjo, que o anjo disse para ele que ninguém iria morrer, alguns desconfiaram. Será que ele está dizendo a verdade? Só que quando começaram a perceber o quê? Firmeza nas suas palavras. Gente, firmeza de palavra é sinônimo de identidade forte. Você conhece alguém que mente muito? Essa pessoa tem problema de identidade. Você conhece alguém que hoje é uma coisa, amanhã é outra? Tem problema de identidade. Quem tem firmeza de palavra tem convicção do que está falando. Hoje é assim, amanhã também vai ser desse jeito. Por quê? Porque identidade gera firmeza de palavra. Quando Paulo disse, nessa noite, um anjo do Senhor que eu sirvo, a quem eu pertenço, ele me apareceu. A autoridade romana, que era o centurião, acreditou no que ele estava falando. Deu alimento a todo mundo. Ele disse, pode aliviar o peso do navio, pode jogar todo o trigo fora, toda a mercadoria fora, porque não vai salvar nada. Eles jogaram. A palavra diz que veio uma maior tempestade, destruiu o navio. Quem sabia nadar, chegou nadando na praia, quem não sabia, se segurou nos pedaços de madeira. Todos, a palavra diz que todos, chegaram na praia, são e salvos. Isso gera autoridade, né? Mas por que confiaram, gente? Porque foram influenciados pela palavra de um prisioneiro. Ele tinha identidade. A palavra diz que quando chegaram na praia, estava chovendo muito, estava um frio muito grande, e eles então foram fazer uma fogueira para se aquentarem. E quando Paulo estava lá quebrando alguns pedaços de madeira, veio uma serpente, grudou no dedo dele. Uma víbora veio e grudou no dedo dele. A Bíblia diz que quando viram isso, pensaram, esse homem aí é mau demais, viu? Esse aí é perverso demais. Escapou do navio, deve estar pagando uma conta terrível. Agora vem uma cobra e pica o homem, e todo mundo olhando, né? Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Estava só esperando ele cair no chão estribuchando. Paulo só fez assim, a serpente caiu dentro do fogo, agora ficaram esperando o momento em que ele iria morrer, né? E ele continuou se aquentando ali no fogo. E a palavra diz que começaram a olhar para ele como um Deus. Deve ser alguma divindade. O homem disse tudo o que aconteceu e aconteceu do jeito que ele falou. O homem, a cobra o picou e ele está aí, vivinho. É um Deus. Paulo se tornou uma liderança. A palavra diz que eles chegaram numa ilha, que eles nem sabiam o nome, mas era uma ilha chamada Malta. E a pessoa que tinha autoridade na ilha, né, que era uma espécie de prefeito, tinha alguém da família doente. Quem foi que eles foram chamar para orar? Porque é assim, influência é assim, né, gente? Influência é uma autoridade que a gente vai construindo, tá? É assim, pode ter certeza que nesse próximo ciclo, quem as pessoas vão lembrar mais para chamar para orar na sua família, na repartição que você trabalha, é você. Isso é poder de influência, né? A autoridade é construído. Foram lá chamar Paulo. E a palavra diz que ele vai lá, ora sobre aquela família. Quem estava doente na família foi curado. E aí pensaram, não, o homem tem poder mesmo. E a Bíblia diz que agora todos os enfermos daquela ilha foram trazidos para Paulo orar e todos foram curados. Entende o que é o poder de influência? Entende o que é a autoridade de influência? E tudo isso começou em que momento, gente? Quando olharam e viram que ele era um homem de identidade consolidada. Sua palavra era invariável. O que ele dizia da parte de Deus se cumpria. Isso é identidade. E a palavra diz que quando Paulo saiu daquela ilha, porque ele estava indo para Roma, toda aquela ilha foi alcançada pelo poder de Deus. Por causa da influência dele. Mas a influência dele só foi possível em que momento, gente?
quando começaram a ver que ele tinha identidade. Toda pessoa que quer influenciar, irmãos, tem que ter identidade. As pessoas têm que olhar e confiar naquilo que você faz, naquilo que você é. Quando você vai fazer algo muito importante, você vai tomar uma decisão, até de negócio, tá? Conversava com o Márcio isso antes de eu começar o culto. Ele falava sobre uma situação, eu disse, olha, essa pessoa aí eu nem convido para qualquer negócio. Por quê? Porque você confia na palavra de quem tem identidade. Você confia na palavra de quem você percebe que é confiável o que fala. Se você tiver uma má experiência comercial, quando alguém te pedir uma dica, ou não é assim, gente? Você tem uma má experiência espiritual com a empresa, com a pessoa, alguém te pede uma dica, e você diz, rapaz, não vai não, porque a experiência com aquela pessoa ali é complicada. Pode ter certeza que por tua convicção, você vai conduzir ou não pessoas a um negócio. A nossa identidade em Deus, irmãos, vai nos levar a conduzir pessoas ao céu ou não. Nós pais, temos a autoridade para conduzir os nossos filhos ao céu ou não. Os nossos filhos, olhem para mim, têm que desejar, querer ter o Deus que nós temos. Sempre eu quis ter o Deus da minha mãe e do meu pai. O Deus que eles pertenciam, sempre eu quis ter. Sempre pensei, olha, eu quero ter essa mesma experiência que a minha mãe tem. Eu quero conhecer Deus do mesmo jeito que eu vejo ela conhecendo. Isso reforça a nossa identidade, né? Eu termino dizendo assim para você: quando pessoas estiverem desesperadamente precisando de Deus, quando pessoas estiverem desesperadas precisando de um milagre, é o Deus que você pertence que elas vão querer que você ore a esse Deus. Serão influenciadas pela experiência que vem em você, porque entendam, tá? Quando Paulo diz assim, o anjo do Deus a quem pertenço me apareceu, ele estava contando sobre o que, gente? Sobre uma experiência que ele teve. As pessoas vão querer ter a mesma experiência que nós temos com o Deus a quem pertencemos. Isso é autoridade, de uma identidade que nos leva para influenciar pessoas. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. A quem você pertence? Quem é o teu Deus? A quem você pertence? Ele quer que você tenha experiências poderosas, profundas, para que você seja uma pessoa influente. Coloque as duas mãos assim na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Declare isso. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, Isso é caminhada, né? Isso é processo. A identidade é criada assim, em processos. A cada dia, a cada passo, a cada experiência. É o processo da criação de uma identidade com Deus. Essa identidade, só Ele é quem forja e nos torna pessoas influentes. É assim, meu Deus. Te adorar é o meu
Declare mais uma vez: meu amor, meu tudo, meu dono, meu amo, eu te pertenço, eu escolhi te pertencer. Diga isso nessa manhã. Ah, o Senhor te ama, minha irmã. Você pertence a Ele. Não tem como ser diferente. As experiências que você já teve com o Senhor, elas são suficientes. O Senhor sempre te atraiu para Ele, sempre vai te atrair, porque você é especial para o Senhor. Ele ama a sua vida, Ele ama você desde que você nasceu. Você pertence a Ele para louvor da sua glória. Ele sempre cuidou de você e sempre vai continuar cuidando, pois você é preciosa, é precioso ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por todas as experiências que já tivemos com o Senhor e tantas outras que viveremos. E eu tenho certeza que tudo isso está forjando o nosso caráter, forjando, meu Deus, a nossa identidade como filhos, identidade, meu Deus, como pessoas que pertencem a Ti. Obrigado pelas experiências, aquelas até mais dolorosas, mas que forjaram a nossa identidade até hoje. Queremos declarar nessa manhã que nós te pertencemos, meu Deus, e esse é o prazer do nosso coração, que nós te pertencemos, e essa é a alegria da nossa alma, em cada passo, em cada processo da caminhada, até naqueles momentos em que estamos mais vulneráveis, em que o Senhor está nos quebrando, o Senhor está nos forjando. Tudo isso serviu para o nosso crescimento. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, que essa seja uma manhã de transformação. Queremos declarar que pertencemos a Ti. Te amamos, meu Deus. Tu és o nosso tudo. É o Deus a quem pertencemos. É o Deus a quem amamos. Tu és o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. Diga isso mais uma vez de todo o seu coração. Te adorar é o meu prazer. És o Senhor da minha vida. Você pode levantar bem alto as suas mãos. Só Tu és. Diga isso ao Senhor. Só Tu és a minha canção, meu Deus. Isso é muito lindo de se viver e de se dizer. O Senhor é a minha canção. O Senhor é o que define a minha vida nesse momento que eu estou vivendo. Apesar das tribulações, o Senhor é o motivo de cantar. O Senhor é o poema da minha vida. O Senhor é a canção que flui dos meus lábios. Diga isso. Só Tu és a minha canção. Sabe quando você ouve uma canção e essa canção fica na tua mente direto? Fica revirando nos pensamentos. É isso. É quando algo bom acontece que não sai da mente. O Senhor é a nossa canção. Diga isso. Só Tu és a minha canção. Só Tu és a minha canção. Só Tu és a minha canção. Sim, só Tu és. Só Tu és a minha canção. Só Tu és meu amor, meu tudo, meu amor, meu tudo. Te adorar é o meu. Esse é o resumo da minha vida. Meu Senhor, meu dono, meu amo.
aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Oh, se você tem um dono, exalte o nome dele. Oh, se você pertence a alguém, exalte o nome dele. Que isso se torne conhecido a todas as pessoas. Que as pessoas te conheçam pelo Deus que você tem. Que as pessoas sejam inspiradas e influenciadas a quererem esse Deus que você tem. Abençoe quem está perto de você e diga para essa pessoa: o Senhor está moldando a tua identidade, o Senhor está moldando o teu caráter. Isso às vezes demora, isso às vezes leva um tempo, isso tem um processo para acontecer, mas vale a pena. É assim que o Senhor nos dá autoridade. Amém? Você saia daqui nessa manhã dizendo: eu sei a quem pertenço. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus, Ele é o meu Senhor. Sempre cuidou de mim, nunca vai deixar faltar nada. Irmãos, é tão bom isso. É como filhos se sentem com os pais. Sabe por que os filhos se sentem seguros? Eles sabem que tem um pai. Já contei essa experiência algumas vezes. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Meu pai me levou para o mercado e meu pai, como a minha mãe dizia, era cabeça de vento. Era assim que minha mãe dizia sobre o meu pai, né? Ele levava a gente, esquecia nos lugares, mas não é porque queria não, né? E ele soltou da minha mãe, eu me perdi e comecei a chorar no antigo mercado municipal. E aí um senhor me viu chorando e aí chegou lá: filho, o que foi? E eu disse: meu pai, eu me perdi dele. Eu tinha me soltado da mão dele. E ele era dono de uma banca dessas que vendem secos, né? Farinha, feijão. Aí ele disse assim para mim: eu vou pegar você e vou colocar em cima dessa saca aqui. E ela, pelo menos para uma criança de 6 anos, é algo muito alto, né? Eu olhava assim, parecia um prédio altíssimo. Vou colocar você aqui sentado. De onde seu pai estiver, ele vai te achar. Gente, quando ele me pegou e colocou ali em cima, eu tinha 6, 7 anos, ainda lembro dessa experiência. Tem quase 40 anos isso. Eu tinha uma certeza no meu coração. E sabe qual era a certeza? Meu pai vai me ver. Irmãos, quando nós sabemos o Deus a quem pertencemos, pode acontecer o que for na nossa vida. Sabe qual vai ser a certeza do nosso coração? Meu pai está me vendo. O que é que você está passando hoje? Quero dizer a palavra para você que está passando um tempo de injustiça. O teu pai está te vendo. Ele está te vendo nesse lugar. Irmãos, eu tinha uma convicção. Aquele coraçãozinho daquela criança tinha uma convicção: o meu pai vai me ver aqui sentado. Ele não vai embora desse lugar sem que eu vá com ele. Só foram alguns minutos. E lá estava seu Arlindo. E ainda me dando bronca, viu? Quem soltou da minha mão? Quase que eu dizia para ele, né? Pô, senhor, imagina uma criança de 6 anos. Quando eu vi meu pai, quando ele veio, ele já veio de braços abertos. Eu lembro que eu saltei no pescoço dele. Eu não queria soltar mais nunca, com uma convicção: eu sabia que o Senhor iria me ver. O Senhor está te dizendo isso nessa manhã. Saiba, tenha certeza, minha filha, meu filho, eu estou te vendo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Na hora certa, o Deus a quem você pertence chegará com socorro na tua vida. Você pode dizer amém? Você pertence a alguém. Tenha essa identidade firme no teu coração. Você pertence. Como disse Paulo, né? O anjo do Deus que eu pertenço me apareceu nessa noite. E ele disse para mim que nada vai se perder. O Senhor te diz nessa manhã: nada vai se perder, porque o Deus que você pertence, Ele vai lutar por você. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Pertencemos a um Deus que cuidou da gente em 2024, vai cuidar da gente em 2025, vai continuar cuidando até Ele levar a gente para o céu. Amém? Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos porque de fato nosso coração está seguro. Ao Senhor pertencemos. Sempre estamos debaixo do teu olhar. Tu que és o nosso Deus, a quem amamos e quem nos ama. Obrigado por tudo isso. Obrigado por essa manhã, por esse banquete, por essa palavra, por essa comunhão, por essa experiência. Declara a tua bênção sobre cada família aqui presente
e sobre essa pessoa que está representando sua família. Que essa semana seja uma semana de restauração, meu Deus. Que famílias voltem a se falar, que familiares, meu Deus, voltem a conviverem em harmonia, no nome de Jesus. Que famílias, meu Deus, sejam restauradas, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Que haja reconciliação, perdão, cura, no nome de Jesus. Que seja uma semana de bênção, de milagres. A gente está encerrando o mês de dezembro. Creio que debaixo do teu milagre, leva-nos em paz, guardados, protegidos, com essa identidade cada vez mais firme, consolidada, para que todas as pessoas, primeiramente nós mesmos, mas para que todas as pessoas percebam o Deus a quem pertencemos é esse Deus que faz milagres, e Ele está na nossa vida. Essa é a nossa identidade, meu Deus. No nome de Jesus te agradeço por isso. Leva o teu povo em paz, para a glória do teu nome eu peço. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Deus abençoe sua casa, sua família. A bênção do Senhor está sobre a sua casa. Vão em paz.